Geometria analítica, aula de circunferência. Vamos estudar hoje circunferência na geometria analítica e aprender alguns macetezinhos desse conteúdo. E como o Enem cobra, como você desenha para fazer vários modelos de questões de forma mais rápida. Vai ser dividido em duas aulas, aula 1 e aula 2. Equação reduzida da circunferência. Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, ó, o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Aqui é o centro da circunferência. Então, XC é o centro da circunferência, YC, o centro da circunferência, porque o centro é um ponto O, ele tem uma coordenada XC, YC, o X do centro e o Y do centro. E um ponto qualquer na circunferência que eu escolhi, este aqui, que também vai ter uma coordenada XY, que também vai ter uma coordenada XY. O que acontece? Este ponto você poderia colocar aqui, aqui, aqui. Em qualquer lugar você poderia colocar. Eu só escolhi aqui para ficar mais fácil de deduzir a forma para vocês. Olha, a distância que liga o centro a este ponto é o próprio raio. Por que, Tobis, é o próprio raio? Porque o que vai do centro à extremidade é o próprio raio. Então, ó, fechando um triângulo retângulo aqui, ó, este lado, este cateto é x menos xc, e este cateto, Tobis, y menos yc. Pronto, teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É o raio. Um cateto, x menos xc ao quadrado. O outro cateto, y menos yc ao quadrado. Então, ó, para logo dar a equação reduzida da circunferência, qual é a fórmula que eu tenho que saber de qual? X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa é a fórmula da equação reduzida da circunferência. O que eu tenho que saber aqui? Bora. X e y é um ponto qualquer da circunferência. É qualquer ponto que esteja aqui, ó, na minha circunferência. O que é XC, YC? É a coordenada do meu centro. XC do centro, YC. E R é o raio. Apenas isso. E aí, quando vocês vão pegar outra aula, ou o professor de vocês, ou outras aulas na internet, vai te dar a equação geral da circunferência. Olha o tamanho da equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Essa é a equação geral da circunferência. Você vai decorar isso? Não. A gente deixa nossos concorrentes decorarem. Tobis, quem A quer ser? Em vez de eu chamar o centro de XC, YC, nessa forma a gente chama de A e B. Só que nós nunca vamos decorar essa fórmula. Nós vamos deixar ela para a concorrência. Não vamos decorá-la. Tobis, olha para cá. A única coisa que você tem que saber de uma circunferência é que, da equação geral, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais. Então, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais. O que é coeficientes? É o número que acompanha aqui, é o número que acompanha aqui. Se você pegasse uma questão e viesse assim, ó, 3x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais blá, 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 blá. Na equação geral. Você pode afirmar que isso aqui não é circunferência. Por que não é circunferência, Tobis? Qual a condição? Os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais. Não precisa ser necessariamente 1, mas deve ser iguais. Aqui é 3 e aqui é 2. Então, não é circunferência. Ó, aqui é 1 e aqui é 1. Por isso que é igual. Tobis, o raio tem que ser positivo. Claro, o raio tem que ser positivo. Tobis, como é que eu vou olhar e vou saber que o raio é positivo ou negativo? Nós vamos aprender com um macete na aula. É um macete na aula para você não precisar decorar isso aqui tudo. E a última coisa que pode cair só da equação geral é que não pode ter na equação o termo xy. Olha aqui. Se você ver, ó, os termos que tem x,
não tem y. Os termos que tem y não tem x. Então, não pode ter o xy. Como assim, ó, Tobis? Vem uma questão, um exemplo assim, ó. Menos 8x mais 12y mais xy igual a zero. Isso aqui não é circunferência. Por que não é circunferência, Tobis? Se você analisar, ó, o que acompanha o x ao quadrado, o que acompanha o y ao quadrado são iguais. Perfeito. Mas apareceu um xy. Não pode aparecer um xy. Então, isso aqui também está o quê? Errado. Então, equação geral da circunferência, nós não vamos decorar. Por que nós não vamos decorar? Porque a gente vai trabalhar com um macete. Como é um macete, na aula a gente vai ver. É transformar uma equação geral em uma equação reduzida. Porém, se você for fazer o vestibular e te der uma equação geral, só para verificar se ela é ou não uma circunferência. Como é que eu verifico? O x ao quadrado e o y ao quadrado deve ter coeficientes iguais. O que acompanha o x ao quadrado, o que acompanha o y ao quadrado, deve ter coeficientes iguais. E não pode ter na equação o x e o y. Então, resumindo, eu tenho que saber de cós salteado é a fórmula da geometria analítica da equação reduzida da circunferência. Então, ao x e y é um ponto qualquer da circunferência, XC, YC é o centro da circunferência, então anota, o centro da circunferência é dado pelo ponto XC, YC, e R é o raio da circunferência. Passo uma para vocês para a gente poder encerrar isso aqui. A gente tem que ser rápido nessa primeira parte, que também é importante. Ó, vou começar. Todo mundo foque aqui comigo. Identifique o centro e o raio de cada uma das equações abaixo e representa no plano cartesiano. Olha, identificar o centro e o raio é crucial nas questões de qualquer vestibular e principalmente do Enem. E representar no plano cartesiano, no Enem, de suma importância. Então, preste atenção aqui comigo. Olha, essa é o exemplo da questão. X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 1. E aqui é a equação reduzida da circunferência. Você pode fazer por comparação, mas olha o que a gente fala para os alunos e aí ele mata de vez. O centro da circunferência é o oposto do que está aqui, ó, é o oposto. Quem é o oposto de menos 2? Mais 2. Acabou. Quem é o oposto de menos 3? Mais 3. Acabou. Então, este é o x do centro e esse é o y do centro. Pronto, é o oposto do número que está aqui. Oposto alterando o sinal, lembrando. Menos 2, ó, mais 2. Menos 3, mais 3. E o raio aqui a gente tem que fazer uma comparaçãozinha. Como assim, Tobis? R ao quadrado igual a 1. Que é o valor que está aqui, aqui é R ao quadrado. O ao quadrado passa como raiz, positivo, porque é medida. Qual a raiz de 1? 1. Unidade de comprimento. Pronto. Descobri o centro, descobri o raio. E agora eu tenho que fazer o quê? Representar no plano cartesiano. Olha, o centro é no ponto 2 e 3. 2 aqui, 3 aqui. Olha o centro aqui. E o raio vale 1. Pronto. Porque você vai ter que desenhar uma circunferência. Olha um exemplo. Você vai ter que desenhar uma circunferência. Quando você desenhar essa circunferência, ela vai até onde? Porque ela tem um raio 1. Ó, vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Como é que você desenha e os vestibulares e o Enem, quer que você saiba? Vamos pegar os extremos, ó, para cá, para cima, ó, para trás, vamos dizer assim, e para baixo. Então, peguei os extremos aqui, ó. Porque, Tobis, o raio é 1, ó. Se ele está no 2, o raio vale 1, ele para onde? No 3. Tobis, não entendi. Ele está no 2. Ó, aqui está no 2. O raio vale 1, então ele andou 1 para cá. Ele parou aonde? No 3. Ó, parou no 3. Vê se você entende. Ele estava no 2. Ele vai voltar 1, ó, porque o raio vale 1. Se ele está 2, ele volta 1, ele para onde? No 1. Ó, o outro extremo. Continuando. Aqui agora, ó, ele está no 3. Só que ele desce 1, ó. Ele desce 1. Ele desce 1. Se ele descer 1, ele para onde, gente? Você está no 3, desce 1, você para onde? No 2.
Você está no 3, agora você sobe 1, ó. Você sobe 1, você para onde? No 4. Então, essa é a circunferência. Ó, essa é a minha circunferência. Pronto. Perfeito aqui. Essa é a minha circunferência. O centro dela está aqui, ó, no ponto 2 e 3. O centro dela está no ponto 2 e 3. E aí eu peguei os limites. Aqui, ó, é 3. O raio sobe 1, vai para o 4. O raio desce 1, vai para o 2. Analisei o eixo Y. Agora analisando o eixo X, ó, o centro está no 2. Ele anda 1, vai para o 3. Volta 1, vai para o 1. Pronto. Este é o desenho da minha circunferência no plano cartesiano. Repetindo a questão. Olha, eu tenho que olhar a equação e saber quem é o centro e quem é o raio. Bora. O x do centro é o oposto disso aqui. Então, o oposto de menos 2 mais 2. Acabou. Não complica, não. O oposto de menos 3 mais 3. Acabou. Não complica, não. É o oposto, alterando o sinal. Menos 2 ficou mais 2, menos 3 ficou mais 3. E o raio, você vai pegar o raio ao quadrado igual a 1. Porque aqui é 1, ó. Raio ao quadrado igual a 1. R ao quadrado igual a 1. O ao quadrado passa como raiz, positivo, porque não pode ter medida negativa, comprimento. Então, com a raiz de 1, raio, uma unidade de comprimento. Pronto. E o desenho? O desenho que pode ser o difícil da questão. Como é que eu faço o desenho? Primeiramente, eu tenho que pegar o centro. O centro é o ponto 2 e 3. Então, ó, aqui, ó, 2 e 3. Ó, ligando com 2, ligando com 3. Só que o raio é 1. Então, significa o quê? Do centro, ele vai subir 1 para cá. Ele também vai dar 1 para cá, eu sei. Mas eu quero um desenho, um esboço. Ele vai andar 1 para cá, que é o raio, vai andar 1 para cá e 1 para cá. É o que eu estou fazendo, ó. O centro aqui no eixo X, ele está no 2. Só que ele vai andar 1 para cá. Se ele vai andar 1 para cá, a gente está no 2, se anda 1. Por que está andando 1? Por causa que é o raio. Vai para o 3. Ele está aqui no 2, de novo. Agora ele vai voltar 1. Gente, se você está no 2, volta uma casa, você para aqui no 1, ó. Achei esses extremos. O próximo, vamos analisar agora o eixo Y. Ele vai subir uma casa. Então, se você sobe uma casa, você para no 4, porque o centro está no 3. Subir uma casa, para no 4. E ele vai descer uma casa. Se você está no 3, no eixo Y, desce uma casa, você para onde? No 2. Pronto. E agora você faz ó, o desenho da circunferência. Ó. Ó o desenho da circunferência. Pronto. Essa é a minha circunferência. Vamos aplicar aqui o nosso macete. Como é? Primeiramente, eu vou organizar. Ó, colocar o X. Ó, agora o Y. E o que é que eu faço com esse 1? Passo menos 1. Então, bora. Qual é o macete? Eu vou pegar isso aqui e dividir por quanto? Por 2 e aqui por 2. Então, é só dividir por 2. Eu abro parênteses, x dividido por 2 mais 1, fecho parênteses, ao quadrado. Ó, divido por 2, fecho parênteses, ao quadrado. Pronto. O que eu não posso esquecer? Eu tenho que pegar esse valor e este valor, colocar aqui somando e ao quadrado. Pronto. Então, ao dividir por 2, e peguei os valores que estão aqui, coloquei para cá, somando ao quadrado. Acabou. Então, só reescrevendo, x mais 1 ao quadrado, y mais 1 ao quadrado, é igual, ó, 1 ao quadrado é 1, corta, deu 1. Então, quem é o centro? O centro é o oposto. O oposto. Sempre é o oposto, top, sim. E quem é o raio? O raio ao quadrado é igual a isso aqui. O raio deu 1, unidade de comprimento. Pronto, centro e raio. Vamos aqui para o centro. Menos 1 e menos 1. Tá aqui o centro, ó.
menos 1 e menos 1. Só que o raio é 1. Então, bora. Ele vai andar. Se ele está em menos 1, ele anda 1 para cá, ó. Ele para onde? No 0. Se ele agora andar 1 para trás, ele para onde? Se você está no menos 1 e volta 1, você para onde? No menos 2. Vamos agora para o eixo Y. O eixo Y, ele está aqui no menos 1. Ele vai descer uma casa. Se você está no menos 1, desce uma casa, menos 2. Se você está no menos 1 e agora sobe uma casa, você vai para o 0. Então, aqui está a minha circunferência, ó. Acabou. Então, só repetindo o centro, ó. Menos 1. O Y. Ele vai subir uma casa, ele para aqui no 0. Ele está em menos 1, vai descer uma casa, para no menos 2. Se ele está no menos 1 agora, eixo X, e volta uma casa, para no menos 2. Por que está voltando uma casa? Porque o raio é 1. E está no menos 1, anda uma casa, para no 0. Pronto, essa é a minha circunferência. Primeiro passo é organizar o X e o Y. Bora. Qual é o macete? Olha, X, eu pego o valor aqui e divido por 2. Eu pego o valor aqui e divido por 2, então fica menos 3. Altero o sinal? Não. Fecho o parênteses ao quadrado. Y, pego o valor que está aqui e divido por 2. Altero o sinal? Não. Só divido por 2. Fecho parênteses ao quadrado. E a decoreba vem aqui, mais chatinha. Eu pego o valor aqui, só que positivo. Pego o valor aqui, só que positivo. E coloco aqui, ó, ao quadrado e somando. Ao quadrado e somando. Pego o valor aqui, menos 3. Coloquei aqui, ó, mais 3 ao quadrado. Menos 1, mais 1 ao quadrado. Sempre é o valor somando. Não importa se é positivo ou negativo. Sempre é o valor somando. Então, repetindo, eu peguei este valor e dividi por 2. Peguei este valor e dividi por 2. Pronto. Isso eu faço para descobrir o centro. E aqui, o menos 6 eu não mexi. Eu pego o valor daqui, coloco somando ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. Aqui é menos 1. Coloco para cá mais 1. Somando ao quadrado. Sempre é somando ao quadrado. Então, pronto. Então, ficou x menos 3 ao quadrado. Repetindo, y menos 1 ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, 1, e aqui menos 6. Menos 6 mais 9 é 3, mais 1, 4. Então, quem é o centro? Bora, é o oposto disso aqui. É o oposto disso aqui. E como eu descubro o raio, eu pego raio ao quadrado igual o número que está aqui. Raio igual a 2. Unidade de comprimento. Então, eu tenho um centro e tenho um raio. Vamos agora desenhar. O centro é 3 e 1. 3 e 1. Aqui está o meu centro, ó. Só que preste atenção. Se o centro está aqui, ele vai andar na horizontal. 2 para cá e 2 para cá. 2 como se fosse para frente, 2 voltando. Em relação à vertical, ele sobe 2 e desce 2. Sobe 2 casas, desce 2 casas. Para você desenhar no plano cartesiano, você tem que lembrar isso. Ó. Aqui está no 3 e o raio é 2. Então, ele vai andar 2 casas para cá. Ele para onde? No 5. Ele está no 3, só que ele volta 2 casas. Ele para onde? No 1. Como, entre aspas, eu estou descobrindo o extremo. Bora. Aqui, ele está no 1, ó, gente. Ele está no 1, só que agora ele vai subir 2 casas. Se está no 1, sobe 2 casas, ele para no 3. Se ele está no 1, ele desce 2 casas, ele para onde? No menos 1. Se ele está no 1, desce 2 casas, ele para no menos 1. Por quê? 1, desce uma casa, 0, desce mais uma, menos 1. Então, onde é que está a minha circunferência? Aqui, ó. Olha ela aqui. Pronto. Essa é a minha circunferência. Os pontos A, 4 e menos 2, e B, 2 e 0, são extremidades do diâmetro de uma circunferência de centro AB e raio R. Determine a equação reduzida dessa circunferência. Então, olha,
Vamos ver. Ele quer a equação reduzida da circunferência. Da equação reduzida da circunferência, você tem que saber o centro e o raio. Como é que eu vou descobrir? Preste atenção comigo, ó. Vou fazer um esboçozinho. Aqui está a circunferência, aqui está o ponto A, que é 4 e menos 2. E aqui está o ponto B, que é 2 e 0. Vê se vocês entendem comigo, por favor. Aqui está o centro. Ele, na verdade, é o ponto Q médio disso aqui. O centro é o ponto médio disso aqui, porque vai dividir exatamente o que no meio, porque daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio. Ele está no meio. Então, eu vou calcular xm. Qual é a fórmula de xm? Que é x médio, xa mais xb. Eu somo e divido por 2. E quem é ym? Ya mais yb, soma e divide por 2. Quem tem facilidade em matemática pode fazer de cabeça. Bora. 4 mais 2, soma e divide por 2, dá quanto? 3. Bora. Ya menos 2, yb 0 sobre 2. Vai dar quanto? Menos 1. Então, ó, eu já tenho o centro dela. O centro dela é 3 e menos 1. Este é o centro dela, que foi o ponto Q, Tobs, o ponto médio. X deu 3 e o Y deu menos 1. Então, o centro, 3 menos 1. E como eu descubro o raio? Você descobre o raio pela fórmula de distância de dois pontos. Vê se você entende. A distância que vai do centro ao ponto A. Ó, a distância que vai do centro para o ponto A. Ou a distância que vai do centro ao ponto B é o raio. Então, para você descobrir o raio, sempre eu vou calcular a distância de dois pontos. Sempre eu vou calcular a distância de dois pontos nesse modelo de questão. Então, ó, xc menos xa ao quadrado mais yc menos ya ao quadrado. Tobs, eu não entendi. Olha, o raio vai daqui até aqui, ou daqui até aqui. Então, para descobrir o raio, o que eu fiz? Eu calculei a distância daqui até aqui. Distância desse ponto a esse ponto. Também poderia calcular daqui até aqui. Você ia achar a mesma resposta. Então, distância do ponto de C para A é xc menos xa. Yc, aqui ó, menos 1, e ya, menos 2. Vou resolver isso e consigo acabar a questão. Distância de C para A igual. XC é 3, XA é 4. YC menos 1, YA menos 2. Ó, o menos é da fórmula, ó, gente, o menos é da fórmula, e o YA é menos 2, e o menos 2 dele. Então, ó, distância de C para A, que é o próprio raio, é igual. Aqui ficou menos 1 ao quadrado. Aqui, menos com menos vai ficar mais. Então, ficou menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Então, ó, número negativo elevado a expoente par fica positivo, então vai dar 1 mais 1, 2. 2 unidades de comprimento. Pronto. Tobs, o mais difícil eu já fiz, que é descobrir o centro e o raio. Agora vamos dar a resposta. Determine a equação reduzida da circunferência. Qual é a fórmula? X menos xc, que é o centro, mais y menos yc, que é o centro, igual o raio ao quadrado. E agora, Tobs, a gente vai fazer o quê? Substituir, ó. Quem é x do centro? X do centro é 3, eu vou substituir. Então, vou colocar aqui 3. Quem é o y do centro? Menos 1. Vou substituir. E quem é o raio? O raio, raiz de 2. Então, virou uma questão de substituição. X menos 3 ao quadrado, mais y menos 1, então, ó, ao quadrado, igual. E quem é o raio?
raiz de 2 ao quadrado. Então, já vou dar minha resposta, ó. Resposta. Ficou x menos 3 ao quadrado. Aqui, menos com menos vai ficar mais. E aqui, ó, corta 2. Essa é a minha resposta. Então, só resumindo, vê se vocês entendem comigo. Eu fiz um esboço só para mostrar, A e B é diâmetro. O centro está no meio, exatamente no meio. Mesmo se você desenhasse assim, ó, não muda nada. O centro estaria aqui no meio. É o ponto médio, a forma do ponto médio. Calculei e descobri o centro. Pronto. Depois eu calculei a distância do centro a uma extremidade, a uma periferia da circunferência. Calculei a distância através dessa fórmula, e sempre vou usar essa fórmula, muito recorrente essa fórmula. Calculei, achei esse valor. E aí eu substituí na fórmula da equação reduzida da circunferência.